Tivemos o nosso culto hoje às 10, na parte da manhã, com alguns irmãos, e agora que bom a gente poder estar à noite e também receber os irmãos aqui, também os irmãos que estão em casa e que estão acompanhando conosco esse tempo de culto de celebração. Nós começamos semana passada uma série de mensagens que é em tempos de dor, e estamos trabalhando o livro de Jó. Eu trabalhei o livro de Jó quando eu cheguei aqui na Maranata, foi no ano de 2016, eu cheguei em 2015, mas no ano de 2016 eu trabalhei algumas mensagens em cima do livro de Jó, e depois aí de tanto tempo, de 8 anos, quase 9 anos, a gente está voltando de novo a trazer algumas mensagens baseadas nesse livro e aquilo que Deus pode falar ao nosso coração. E eu quero falar sobre dor e sobre sofrimento, porque quando lemos o livro de Jó fica muito claro a questão desse sofrimento, né? Ele padeceu muito, sofreu muito, e a gente pode olhar um pouquinho para a vida dele e trazer algumas lições para as nossas vidas. Infelizmente, a nossa vida é cercada por situações de dor e de sofrimento. E quando nós ligamos o rádio, ou se não a TV, ou lemos alguma matéria na internet ou num jornal, saltam aos nossos olhos notícias, né? E as notícias que temos são notícias de tragédia, são notícias tristes, notícias de violência, notícias de morte, coisas ruins, fatalidades. E que acontece no mundo, mas que acontece também na nossa vida. Nós também padecemos, nós também sofremos com essas fatalidades. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo com problemas diversos, doenças, diagnósticos, ameaças ou se não, casamentos destruídos, relacionamentos conturbados, perdas, calotes financeiros, desemprego, morte. São coisas que trazem dor, são coisas que trazem sofrimento. Semana passada, num primeiro momento dentro dessa série, nós vimos que quando nós nos deparamos com a dor, quando nós nos deparamos com o sofrimento, a nossa fé é confrontada. Diante da dor, diante do sofrimento, muitas vezes nós questionamos a bondade de Deus. Quantos de nós talvez já não questionaram a bondade de Deus? Se Deus é bom, por que eu estou sofrendo tanto? Ou por que essa situação, por que eu estou passando por isso? Se Deus é tão bom, se Deus é tão amoroso, ou se Deus é tão poderoso, por que eu estou passando exatamente por essa situação? Então, diante da dor e do sofrimento, muitas vezes questionamos a bondade, questionamos o poder de Deus. Como crer em um Deus que é totalmente bom e poderoso, está passando aqui, mas não está passando lá para mim, tá certo? Só para vocês. Como crer em um Deus que é totalmente bom e poderoso diante do sofrimento na história e no mundo? E é interessante que esse questionamento, essa pergunta não é nova. Existiu um filósofo chamado David Hume, escocês, um dos mais célebres filósofos modernos, empirista. Ele pensava da seguinte forma: ou Deus é totalmente bom, mas não é totalmente poderoso, logo ele até se compadece do ser humano que está sofrendo, mas Deus não pode fazer nada. Ou Deus é totalmente poderoso, mas não é bom. Logo, ele até pode fazer algo diante do sofrimento, mas simplesmente não faz porque não é bom. Então, David Hume, ele tentava explicar o sofrimento, explicar a dor, explicar aquilo que estamos vivendo na nossa vida e, ao mesmo tempo, a bondade e o poderio de Deus diante dessas premissas aqui, né? Ou Deus, ele é bom, mas não é poderoso, por isso que ele não faz. Ou Deus é poderoso, mas não é bom, e por isso também ele não age, ele não faz. Acontece que essas premissas de Hume estão totalmente equivocadas. Ao criar as coisas, Deus viu que tudo que ele havia criado, tudo era muito bom. E exatamente por ser bom, exatamente por ser perfeito, o ser humano tinha opções. Ao ser humano foi dado aquilo que chamamos livre-arbítrio. E eu não estou dizendo ao ser humano, mas ao primeiro casal, porque foram os únicos que tiveram esse privilégio, que é o livre-arbítrio. Hoje algumas pessoas dizem, eu tenho livre-arbítrio. Não, você não tem livre-arbítrio, nenhum de nós tem.
Porque se nós tivéssemos liberdade de escolha, nós sempre optaríamos para o mal, sempre optaríamos para o mal. Nós não temos essa liberdade que eles tiveram. Eles tinham a opção livre de escolher o bem ou o mal, de escolher ficar com Deus ou se desligar de Deus, de se aproximar de Deus ou de se afastar de Deus. Adão e Eva foram os únicos que tiveram essa liberdade de escolha, mas usaram essa liberdade de escolha exatamente para se afastar de Deus, optaram pela segunda opção. É interessante que num livro chamado O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis diz o seguinte: se Deus é bom, tentando responder essa pergunta, né? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite que suas criaturas sofram? E ele responde: Deus fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das boas coisas que ele fez, a saber, o livre-arbítrio, a possibilidade de fazer escolhas das criaturas racionais, por sua própria natureza incluía a possibilidade do mal, e as criaturas, dispondo desta possibilidade, se tornaram más. Em outras palavras, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, com a liberdade de escolha, eles poderiam escolher entre o bem e o mal, eles poderiam escolher entre a presença de Deus e a ausência de Deus, eles poderiam escolher entre a vida e a morte, e ali foi o único caso, e eles tiveram a escolha e escolheram a morte, escolheram o mal, escolheram se distanciar de Deus. Então, quando nós perguntamos sobre o sofrimento e sobre a dor, e como a gente pode conciliar o sofrimento e a dor, e a bondade, o poderio de Deus, eu não tenho que partir da bondade do poderio de Deus, eu não tenho que partir sequer de Deus, mas eu tenho que partir do homem, porque foi dado a ele a escolha, o direito de escolha, e ele escolheu o mal. Adão e Eva tiveram opção e escolheram exatamente aquilo que trouxe instabilidade, aquilo que trouxe desconexão, aquilo que trouxe desequilíbrio. Então, quando nós falamos em dor e sofrimento, antes de pensarmos no caráter de Deus e antes de responsabilizarmos Deus por tais coisas, nós precisamos ter consciência de que o sofrimento e a dor vieram sobre as nossas vidas por causa do homem e por causa da sua escolha. Entendido isso, nós elencamos 4 fontes semana passada, ainda a título de recapitalização, 4 coisas que são fontes para o nosso sofrimento. 4 coisas que geram sofrimento na nossa vida. A primeira fonte é o sistema em desequilíbrio. O sofrimento pode vir exatamente por causa desse sistema em desequilíbrio, a desarmonia em tudo. Então, se nós sofremos com uma enchente, sofremos com um temporal, sofremos com um terremoto, coisas nessa direção, que são coisas da natureza, é o sistema em desequilíbrio. Mas também o nosso corpo, nosso organismo sofre, né? Nós temos um grupo na igreja que é chamado Sentinelas de Oração. Sentinelas oram todas as semanas por pedidos específicos, todos os dias, né? Mas aqui às terças-feiras nós oramos todas as semanas pelos pedidos específicos. E aí quando nós olhamos para os pedidos, dos 22, 23 que temos atualmente lá, a maioria não, acho que todos são doença hoje. E a maioria é câncer. O que é isso? Sistema em desequilíbrio. As doenças que têm vindo sobre as nossas vidas é o sistema em desequilíbrio. Ou se não, decisões equivocadas, o sofrimento pode ser fruto de nossas decisões erradas feitas no passado. Ou seja, nós fazemos escolhas no sentido com relação à nossa vida, nós escolhemos. E às vezes as nossas escolhas são erradas. Então eu estou sofrendo uma enorme dívida porque eu escolhi comprar algo numa hora que não era para comprar. Eu decidi dar um passo maior que a minha perna. E aí, eu agora estou sofrendo consequências disso. Ou senão pessoas me alertaram, olha, esse homem não é para você casar não. Esse menino aí não vai dar certo não. Ou essa menina aí não vai dar bom, né? Não vai ser legal não. E aí a gente escolhe errado, né? E casa e depois fala, mas por quê? Ué, estou sofrendo no meu casamento, eu não aguento mais o meu casamento. Ué, mas você fez essa escolha. Você teve essa opção e optou de forma errada. Então, existem escolhas da nossa vida lá atrás e nós às vezes estamos colhendo as consequências agora. Pode ser uma simples disciplina de Deus, é Deus puxando a sua orelha. Muitas vezes o sofrimento que vem sobre nós é derivado de uma disciplina, é Deus nos puxando para perto dizendo, você está longe demais, você está se afastando demais,
E Deus vai nos puxando pela orelha. Pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de uma dor, de um sofrimento, algo que vem sobre as nossas vidas, sob a permissão dele, mas exatamente para nos disciplinar, para nos trazer para mais perto dele e para nos corrigir em meio à caminhada que temos. Ou senão, o sofrimento e a dor que vem sobre nós pode ser uma ação diabólica, uma ação demoníaca, uma forma de nos intimidar, uma forma de nos afastar de Deus. E aí é que entra a história de Jó. Jó era um homem íntegro e justo, uma pessoa que levava a Deus a sério e as coisas de Deus a sério, um homem responsável. Seus negócios, sua família, seu relacionamento com Deus, coisas importantes para ele. Homem muito abençoado por Deus, o mais rico da sua região, com muitos rebanhos, empregados, propriedades, um homem com uma família linda, vários filhos e filhos que viviam em harmonia, que se reuniam sempre de casa em casa. Jó temia Deus, evitava o mal, era o líder espiritual da sua casa, preocupava-se com a espiritualidade dos seus filhos, oferecia holocaustos em favor dos seus filhos, até mesmo pelos pecados que talvez lá no íntimo eles tivessem cometido e não chegou ao seu conhecimento. Jó despertava uma tremenda alegria no coração de Deus, mas despertou ao mesmo tempo irritação em Satanás. Aquilo que alegra o coração de Deus irrita Satanás. E aí começaram as suas desventuras. Satanás queria mostrar para Deus que Jó o servia porque era cercado de bênçãos. Jó o servia porque era comprado. Deus havia comprado o amor, a adoração, a devoção de Jó. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse em sua vida, em tudo aquilo que ele possuía. Jó perdeu tudo de uma única vez: ovelhas, camelos, bois, jumentos, empregados e todos os seus filhos. E pouco depois da perda de tudo isso, de todos os bens e dos filhos, Jó perdeu a sua saúde. A doença era tão grave que obrigava a pensar na morte. Quando você lê o capítulo 3 de Jó, ele pede a morte, ele pede para morrer, porque era gravíssima a doença. Ele estava com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele quebrava louça, porcelana, ou se não telha, e coçava a sua pele com caco de porcelana, com caco de telha. E ali, em meio a tudo aquilo, ele ficou completamente desfigurado. Diante de tudo isso, Jó se manteve íntegro, temente a Deus. Sua fé foi confrontada, mas ele não negou a sua fé em Deus. Ele continuou na sua atitude de adoração ao Senhor. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era Deus. Mas, além de ter a sua fé confrontada, instigada pelo sofrimento, vozes passaram a consumir Jó. Não bastaram as tragédias, não bastaram as perdas, o luto e a dor. Vozes surgiram para perturbar ainda mais a sua cabeça, para talvez tentá-lo fazer negar a Deus de qualquer maneira, ou reconhecer algo que não existia. Então, semana passada nós vimos que em tempos de dor, a nossa fé é confrontada. Afinal de contas, nós servimos um Deus todo-poderoso e bondoso. Então, por que eu sofro? A nossa fé é confrontada. Hoje eu quero falar com você que em tempos de dor nós somos consumidos por vozes. Vozes nos consomem. Pessoas das mais diversas partes se levantam para falar, para nos consumir com suas teorias e falatórios. Vozes que surgem para perturbar ainda mais a nossa cabeça, que nos trazem confusão e dissabor. E quais são os tipos de vozes que temos? Eu quero elencar 3 tipos para você. A primeira voz enfrentada por Jó é a voz da sua esposa. É a voz da esposa. Apenas vitória. A pessoa mais próxima, a que deveria ter a melhor postura, é a primeira a falar. E aí, diga-se de passagem, o único versículo que ela fala, capítulo 2, verso 9, é o único. A esposa de Jó não fala mais nada em nenhum local mais. Em nenhum momento mais ela fala. O único momento que ela abre a boca é uma decepção. E eu acho que ali já basta. Já basta. E o que essa mulher fala para o seu marido? Capítulo 2, verso 9, a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Vou fazer um parênteses aqui para você.
Todas as versões que você for ler, todas, a palavra vai ser exatamente essa: amaldiçoe a Deus e morra. É interessante porque a palavra aqui no original não é amaldiçoe, mas é abençoe. O verbo aqui é barak. Né? O que ela está dizendo aqui é: você ainda mantém a sua integridade, abençoe a Deus e morra. Mas o único lugar em todo hebraico que a palavra, o verbo barak, é utilizado, em todo lugar, que ele é utilizado no sentido contrário, é exatamente aqui. Teríamos que ter, por exemplo, a palavra abençoe a Deus e uma notinha de rodapé, colocando ali um númerozinho e embaixo para você ler, contém ironia. Porque o verbo aqui ele é utilizado ironicamente. Ela não está querendo que Jó abençoe a Deus. Ela está querendo exatamente o contrário, que Jó amaldiçoe a Deus. Tanto é que ela pergunta: você ainda mantém a sua integridade? E por que ela vai querer que ele abençoe e morra? Ela quer que ele amaldiçoe e morra. Então, a palavra ali, talvez algumas Bíblias tragam que a palavra original é o verbo barak, a palavra benção, e não o verbo, a palavra amaldiçoar, o verbo amaldiçoar, mas a palavra abençoar, mas com ironia. É como se ela estivesse dizendo assim: você ainda vai continuar desse jeito? Você ainda vai continuar temendo a Deus? Você vai continuar ainda com a sua fé? Você vai continuar ainda servindo a Deus? Até quando você vai continuar servindo a Deus? Abençoa logo esse seu Deus e morra, homem. Abençoa logo. Faz alguma coisa, toma alguma atitude. E aí, a tradução sempre vai ser amaldiçoe. Sempre vai ser, porque ela está usando o verbo ironicamente, exatamente com sentido contrário. Mas é interessante quando nós olhamos aqui, porque a mulher de Jó sugere uma eutanásia. A sua esposa, mãe de seus filhos mortos, não teve sabedoria suficiente para enfrentar o sofrimento da família. Ela foi incapaz de suportar o quadro doentio do marido. No capítulo 19, no verso 17, Jó pessoalmente descreve a situação, dizendo que minha própria esposa não chega perto de mim por causa do mau cheiro que sai da minha boca quando falo. Minha própria esposa não chega perto de mim porque eu fedo. Ela não chega perto de mim. Ela foi incapaz de suportar o quadro doentio do marido, ela foi incapaz de manter o relacionamento anterior com Deus. A esposa de Jó rompeu com o Senhor e aconselhou o marido a fazer o mesmo. Talvez seja por esse o motivo que Satanás tocou em tudo, só não tocou nela. Você já reparou nisso? Ele tirou tudo. Ele tirou todos os bens, as propriedades, tirou os empregados, tirou os filhos. Mas quando chegou na mulher, ele não tirou. Jó não tirou a vida da mulher. Ele poderia estar na casa, juntamente com os filhos. Ela poderia estar lá na celebração, os filhos poderiam ter convidado a mãe para participar também, e ela ter participado da tragédia, do desastre. Mas não. Ela ficou viva. E ela se tornou, vamos dizer o seguinte, a secretária do diabo. Porque há um ditado popular que diz que quando o diabo não vem, ele manda quem? Ele manda o secretário. E aí, no caso, ele mandou exatamente aquela pessoa responsável para dizer: até quando você vai continuar assim? Amaldiçoe logo Deus, acabe logo com isso, morra, homem, morra. Bota um ponto final nessa história. É interessante que, por mais que possa ser cansativo, todo casamento, normalmente eu faço os votos mais simples que existem. Eu prometo ser fiel a você, a amar-te, a respeitar-te, a honrar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. São os votos mais simples, os mais comuns. Todo casamento eu faço, normalmente, faço questão de colocar essas palavras e terminar com até que a morte nos separe, tá certo? Porque a gente ser fiel, honrar, respeitar, na alegria, na riqueza, na saúde, é uma coisa. Mas ser fiel, manter-se, respeitar, amar, na tristeza, na doença e na pobreza, as pessoas não querem, não. Não dá muito trabalho. Aqui é um exemplo claro.
Essa mulher foi abençoadíssima. Como essa mulher foi abençoada? Porque não era só Jó, ela também era. Ela tinha casa, ela tinha filhos, ela tinha propriedades, ela tinha bens, com toda certeza ela se vestia muito bem, ela tinha empregados à sua disposição. Não era uma mulher que ia para a cozinha, não, era uma mulher que tinha empregados para cozinhar, empregados para limpar, para varrer, para passar. Ela tinha muitos empregados à sua disposição, era uma pessoa muito bem de vida, abençoadíssima, uma casa repleta, filhos em harmonia, abençoada. Mas de repente, quando a tragédia veio sobre a sua vida, ela não aguentou. Ela passou para o outro lado, e ela sugeriu que seu marido fizesse isso também. Acaba com isso, bota um ponto final nisso daí. Ela foi incapaz de acompanhar o marido. A dura verdade é essa: a sua esposa passou para o lado oposto, foi incapaz de continuar ao lado do marido, fez-se advogada do diabo, a fim de tentar fazer o seu marido também amaldiçoar a Deus. Ela já tinha amaldiçoado. Quando tudo aquilo veio sobre a sua vida, ela se virou contra Deus e estava dizendo para o seu marido: faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Essa mulher representa para mim, nos dias de hoje, a encarnação plena daquilo que a gente chama de visão triunfalista. A visão triunfalista diz que o meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus, tudo tem que dar certo. Tudo tem que dar certo. Se eu tenho uma vida com Deus, se eu sirvo a Deus, se eu participo, se eu contribuo, tudo, absolutamente tudo na minha vida tem que dar certo. A visão triunfalista me ensina que diante do meu relacionamento com Deus, Deus é obrigado a me dar tudo aquilo que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. E se Ele não me der, não vale a pena nenhum tipo de relacionamento com Deus. Esse é o tipo de pregação que existe muito em muitas igrejas hoje. Deus é obrigado a te dar, Deus é obrigado a fazer, Deus é obrigado a te abençoar. Ó, Senhor, eu estou nessa igreja, eu sirvo ao Senhor, eu dou meu dízimo, eu participo, eu louvo, eu canto, eu frequento, eu estou todo o tempo. O Senhor é obrigado a me dar. Não, Deus não é obrigado, não. Deus não é obrigado, coisa nenhuma. O Senhor tem que me dar. Não, Deus não tem. Ele não tem. Sabe a visão triunfalista o que diz? A visão triunfalista diz o seguinte: Deus é pai, não é padrasto. Ou seja, e por Ele ser pai, Ele é obrigado a me dar do bom e do melhor. Ele é obrigado a me dar. Sabe o que a visão triunfalista me diz? A visão triunfalista me diz o seguinte: eu sou filho do rei, eu sou um príncipe. Aí a gente olha e fala: você é uma princesa, você é uma filha do rei. Como se dissesse o seguinte: por você ser filho do rei, filha do rei, o rei tem que tratar melhor você do que qualquer outra pessoa. Ele tem que satisfazer todas as suas vontades, todos os seus desejos. Ele tem que dar tudo para você, do bom e do melhor, porque você é filha do rei, porque você é uma princesa, porque você é um príncipe. Mentira! Essa é a visão triunfalista que permeia muitas igrejas. E aí, quando vem a dor e vem o sofrimento, a gente questiona: mas se eu sou filho do rei, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filha do rei, por que esse sofrimento veio sobre a minha vida? Vem esse sofrimento porque no mundo você vai ter aflições. E Jesus disse exatamente isso para mim e para você: neste mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não diz que você, por ser seguidor dele, discípulo dele, filho de Deus, filha de Deus, que nada vai mais te atingir, que nenhum mal virá sobre você, que nada pode te alcançar, não. Mas ele está dizendo: mesmo que te alcance, saiba que eu já venci isso por você. Queridos, cuidado com a visão triunfalista. Cuidado com essa visão triunfalista, de que tudo tem que dar certo, de que tudo tem que ser certo, de que tudo vai dar... Não, cuidado com isso, nem tudo. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por dor e sofrimento, e mesmo em meio a dor e sofrimento, todos nós aprendemos algo. Mas temos que passar. Então, muito cuidado com vozes triunfalistas, porque as vozes triunfalistas, elas me ensinam que existe uma barganha. As vozes triunfalistas me ensinam que existe uma troca. Eu dou, mas Deus é obrigado a corresponder às minhas expectativas. A visão triunfalista vai nessa direção. E quantas pessoas se levantam ao nosso redor com essa voz? A voz triunfalista é aquela que diz assim: mas justo você? Você passar por isso? Não. Você não pode passar por isso. Porque você vai à igreja, ou porque você é crente, ou porque você participa
mas justo você? Eu já vi gente dizer para mim o seguinte: não acredito, pastor, vocês estão passando por isso? Pode deixar, eu vou ter uma conversa séria com Deus sobre isso que está acontecendo com o senhor. Como se Deus agora fosse tremer diante da sua conversa séria que você vai ter com Ele. Esta é a visão triunfalista. Eu vou ter uma conversa séria com Deus. Ele vai ver, Deus vai ver. Eu vou conversar com Ele, porque isso não pode acontecer. Quem disse que não pode acontecer? Essa é a visão, essa é a voz triunfalista. Cuidado com isso. Cuidado com essa voz. Cuidado com essa voz. Mas uma segunda voz enfrentada por Jó é a voz de seus amigos. E amigos entre aspas. É a voz que diz assim: plantou, colheu. Plantou, colheu. Quando a gente é apresentado aos amigos de Jó, Jó capítulo 2, no verso 11 a 13, diz que quando 3 amigos de Jó, aí dá os nomes, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Quando eu leio esse pedacinho, eu falo: que amigos. Amigos. Numa época sem internet, numa época sem celular, numa época sem mensagens assim rápidas, numa época sem WhatsApp. Cada um numa região, provavelmente regiões distantes, cada um numa região. Os caras conseguem combinar de se encontrar para ir até o amigo Jó. Eles viajam quilômetros de distância para irem até onde Jó estava. E quando vem Jó naquela situação, os 3 amigos são solidários, eles choram, eles se compadecem, eles rasgam suas roupas, eles jogam terra sobre a cabeça, eles se assentam ao chão ao lado do amigo e durante 1 semana não falam nada. Mas quando eu leio os capítulos seguintes, a pergunta que eu me faço é: por que eles não continuaram calados? Por que eles tiveram que abrir a boca? Depois de 1 semana, esses amigos resolveram falar. Ao todo são 9 discursos. 9. Lindas poesias. Mas quanta falta de sabedoria. Quanta falta de tato. Falta de misericórdia. Eram inoportunas para aquele momento, eram inoportunas para a pessoa com qual estavam falando. Eles acabaram causando mais mal-estar a Jó e cometeram imperdoáveis injustiças contra ele. Jó no capítulo 13, no verso 5 diz: vocês me difamam com mentiras, todos vocês são médicos que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. No capítulo 19, no verso 2, Jó diz: até quando vocês continuarão a me atormentar e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de me agredir? Mas o que tantos amigos de Jó falaram? Elifaz é o que começa o discurso, era o mais velho. No capítulo 4, no verso 7, ele diz: reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. No capítulo 15, no verso 20, ele diz: o ímpio sofre tormentos a vida toda. No verso 26 ele diz: você agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Reparem bem. Olha o que ele está dizendo, o que ele faz, está dizendo para Jó: Jó, você não é inocente. Jó, você não é íntegro. Jó, você cultiva o mal. Você semeou a maldade. Você está colhendo agora todo esse sofrimento, essa dor, porque você foi mal. Porque você tramou maldade. Ele está dizendo para Jó: Jó, você é ímpio. Você afrontou Deus com arrogância. Você ergueu o punho contra Deus. Agora você está sofrendo as consequências. Bildade, o que é que Bildade diz para Jó? Capítulo 8. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval.
Assim como o papiro mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama, esse é o destino de todo aquele que se esquece de Deus. Jó, você se esqueceu de Deus. No capítulo 18 ele diz: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez. Você é insensato, Jó. E depois poderemos conversar. No verso 5, a lâmpada do ímpio se apaga. Você é ímpio, Jó, por isso que a sua lâmpada apagou. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Essas são as palavras. Zofar é o terceiro a falar. Capítulo 11, ele diz o seguinte: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? E no verso 12 ele diz: se você lhe consagrar o coração e estender a sua mão para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Jó, afasta sua mão do pecado. Você é pecador, você é mau, você está passando essa vergonha toda na sua vida porque você é esse tipo de cara. Você é mau, Jó. Você é pecador. No verso 20 ele diz, capítulo 20 ele diz: você tem oprimido os pobres. Você tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não salvará. Nada lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito. Uma inundação arrastará a sua casa. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. Ah, Jó, está passando uma enxurrada, está passando aí uma enchente, uma inundação arrastando a sua casa, acabando com tudo porque você é ímpio, porque você cobiça, porque você oprime pessoas, você oprimiu os pobres, você se apoderou daquilo que não era seu, você é injusto. Essas são as frases, essas são as falas. Em suma, o que estavam dizendo para Jó? Jó, você não é inocente. Jó, você tem culpa no cartório. No fundo, Jó, você é mau. Você está colhendo o que plantou. Você não passa de um ímpio. Você desafiou a Deus. Você se esqueceu de Deus. Você é um insensato. Você é um tolo. Você é injusto. Não passa de um aproveitador. Você é desonesto. Aí eu digo para você, são amigos esses? Esses amigos eu quero, distância. Mas esses são os amigos de Jó, que 7 dias ficaram quietos, mas quando abriram a boca, abriram para atacar Jó de todas as formas. E quando eu olho para os discursos, o que eu vejo são 3 oportunistas enfrentando a Jó, que nas suas palavras estão trazendo uma visão um pouquinho diferente. Se a esposa de Jó traz uma visão triunfalista, os amigos de Jó trazem uma visão retributiva. O que você está passando, você está colhendo aquilo que você plantou. Aqui se faz, aqui se paga. Bom, essa é uma visão que muitos de nós temos. Essa é uma visão que muitos de nós temos. Aí eu pergunto para você, Jó estava colhendo o que plantou? Não. Deus foi aquele que disse exatamente o contrário de tudo aquilo que os amigos aí estão dizendo. Quando Satanás chegou lá na assembleia, Deus olha para Satanás e fala assim: você viu o meu servo Jó? Homem justo. Deus não mente. Homem justo. Homem íntegro. Homem que me teme, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém na face da terra igual a Jó. Não há ninguém que seja igual a Jó. Essa é a fala de Deus. Os amigos estão falando exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Jó não estava colhendo aquilo que plantou. Ele não estava. E quando nós lemos toda a história, sabemos exatamente disso. Alguns sofrimentos, como dissemos semana passada, são o resultado de decisões erradas que tomamos lá no passado, que nos assolam no presente, mas nem tudo que nos advém é resultado daquilo que plantamos. Nem tudo. Eu parto do princípio de que muita coisa que eu planto, eu não vou colher, mas outras pessoas colherão lá na frente.
Algumas coisas que eu estou plantando hoje. Talvez o meu filho colha, talvez o meu neto colha. Algumas coisas que, como pastor, eu planto hoje. Talvez o futuro pastor da igreja possa colher lá na frente. Um outro pastor possa colher. Porque nem tudo que eu vou plantar aqui, eu vou colher. Nem tudo. Talvez não dê tempo. E outro virá para colher exatamente isso. E muitas coisas que eu colho hoje, eu não plantei. Talvez eu estou colhendo hoje, mas lá atrás, quem plantou foram os meus pais. E eu estou colhendo hoje. O resultado do plantio lá de trás. Ou os meus avós, ou coisa nessa direção. Ou um outro pastor que veio antes de mim, plantou. Ou pessoas que vieram antes de mim. Olhamos para a Maranata hoje como igreja, mas eu preciso olhar para a Maranata lá atrás, no seu início. E as pessoas que lá atrás fizeram o que tinha que ser feito. E lá atrás, essas pessoas plantaram. Hoje eu estou colhendo. Então, nem tudo que eu colho, fui eu quem plantou. E nem tudo que eu plantar, eu vou colher. Isso, para mim, é um princípio, né? Mas, infelizmente, nos momentos de sofrimento, muitas pessoas chegam para nos acusar. Muitas pessoas se aproximam para apontar erros do passado e para tentar levantar indícios do passado. Muitas pessoas se levantam para nos consumir, para fazer suposições, se levantam com seus achismos e ideologias, tentam nos mostrar que se nós tivéssemos agido de outra forma, nós teríamos outro resultado. Mas isso está acontecendo porque você fez isso, porque se você não tivesse feito dessa maneira, isso não teria acontecendo. Às vezes pode ser verdade, às vezes não. Quer ver a visão retributiva? Um homem cego no caminho, um homem cego lá sentado, Jesus passando com seus discípulos. O que os discípulos perguntam para Jesus? O homem é cego de nascença. E os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, se ele é cego, ou ele, ou seus pais fizeram alguma coisa. Se é cego, é porque fez alguma coisa. Se é leproso, é porque fez uma coisa. Se tem essa doença, é porque fez alguma coisa. Vamos sair lá de trás, vamos ir para agora? Uma das situações que talvez mais marcaram a minha vida e a vida da Keila foi exatamente o câncer que ela teve que enfrentar em 2012. Mas quando ela enfrentou o câncer, chegou para nós o diagnóstico dessa doença, algumas pessoas, lógico, aí são as vozes, né? Algumas pessoas chegam exatamente para falar todo mundo que morreu de câncer para a gente. Nossa, você está com câncer de mama? A minha tia morreu disso. Sabe? Dá vontade de falar assim: que legal que a sua tia morreu. Talvez morreu de desgosto por ter uma sobrinha como você, não é verdade? Porque não tem nada a ver o câncer, é desgosto, né? Nossa, você tem... a minha sogra também, câncer de mama, minha sogra também, está fazendo quimioterapia, perdeu todo o cabelo. Você está preparado? Você vai perder todo o seu lindo cabelo. Como para homem, já não é fácil, imagina para uma mulher, né? Mas uma das pessoas que talvez mais marcou a mim, a ela, foi uma irmãzinha da igreja, dessas espirituais. Eu acho que eu tenho algumas coisas contra a gente espiritual. Essas que demonstram muita espiritualidade. Eu sou... Sabe, quando eu olho assim e falo, estereótipo de espiritualidade. É estereótipo. Eu vejo assim e falo, será que é tudo isso mesmo? Eu sou aquele pessoa que, como eu não vejo o coração, então eu olho para o exterior. E como eu olho para o exterior, eu falo, será? É muito crente para o meu gosto. Está muito crente, muito crentinha, né? Muito crentinho. Tá é mais cretino do que crentinho, né? Então, olha assim, eu dou uma olhada de cima e embaixo assim, para o exterior, normalmente. E uma irmã dessas espirituais na igreja, essas irmãs de Deus falou comigo. Né? Essa irmã uma vez chegou em mim e falou assim: pastor, o senhor tem que pregar sobre determinado assunto, porque Deus falou para mim, Deus apareceu em mim em sonho e falou que o senhor tem que pregar. Né? Uma vez, segunda vez, eu ignorei. Segunda vez, de novo, a irmã veio. Porque Deus falou comigo. Eu estive orando. E aí o Senhor falou lá no meu quarto que o Senhor tem que pregar determinado assunto. Eu fiquei quieto. Falei, amém, irmão, ok. Né? Nunca preguei, lógico. Na terceira vez que essa irmã veio falar, então, porque o Senhor falou, falei, irmã, faz o seguinte, a próxima vez que Deus aparecer, a senhora fala para ele que o meu endereço é Rua Aurélio Cataldi, número 270. Fala para ele aparecer lá em casa. Se ele não sabe o endereço, porque às vezes ele está perdido. Se ele não sabe o endereço, manda ele aparecer lá em casa. Manda ele lá no meu quarto falar comigo, porque ele não manda recado. Normalmente ele fala pessoalmente. Então só faz um favor para mim. Quando Deus aparecer da próxima vez, manda ele lá na minha casa.
Porque eu só vou pregar aquilo que Deus mandar para mim mesmo. A hora que ele aparecer para mim e falar para mim, eu prego. Mas enquanto ele estiver falando com a senhora, me desculpa. A senhora não é garoto de recado e meu Deus também não é Deus que fica mandando recadinho desse jeito, não. Se ele tiver, ele tem que falar comigo. Então manda ele lá na minha casa. Rua Aurélia Cataldi, número 270, bairro tal. Pode mandar ele lá para mim, por favor. É assim que... E um dia, essa mesma irmã, quando aquele teve câncer, essa mesma irmã, né? Ela se aproximou daquela para dizer assim, nossa, câncer, nossa, então fiquei sabendo, o pastor falou, comentou, ai, que, né? Então, mas você sabe, né, que isso é resultado de pecado. O câncer só vem sobre as nossas vidas por causa de pecado. São coisas que foram feitas no passado, são situações que não foram perdoadas, é uma vida de pecado lá de trás, então aí Deus, ele... Aquela não falou nada, não sei como é que ela não falou nada, né? Mas ela ficou quieta. Passado o tempo, né? Visão retributiva, aqui se faz, aqui se paga. Passado mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos isso, acho que não deu mais que 6 meses. Essa mesma irmã foi diagnosticada com câncer. Se aquela não fez quimioterapia, ela fez. Ela perdeu todo o cabelinho dela. E quase morreu no processo ali. Foi um câncer, foi uma situação grave. Né? Aquela deveria ter voltado lá e falar, então, irmã, né? Olha só, o pecado da senhora deve ser enorme. Né? Eu teria feito isso, né? Da senhora, pelo jeito, pelo estado, é pecadão, hein? Mas, nesse caso, eu creio que Deus permitiu. Porque aquela não precisou falar nada, mas ela veio depois, toda carequinha, ela veio conversar com aquele e pedir perdão por aquilo que falou lá atrás. Irmãos, essa é a visão que tem muita gente hoje. Você está doente, isso é resultado de pecado. Pode ser? Pode. Vamos pegar uma pessoa que tem uma relação sexual sem prevenção, de qualquer maneira, e aí tem uma doença sexualmente transmissível, uma AIDS ou sei lá qualquer coisa. Pode ser resultado? Pode. Quem mandou fazer as coisas de forma errada, na hora errada, com pessoa errada, pronto. Pode ser? Pode ser. Mas nem toda pessoa que tem AIDS é por causa de pecado. Eu e aquele, por exemplo, tivemos que lidar com um adolescente uma vez, que o pai, caminhoneiro, teve relacionamento fora do casamento, adquiriu o vírus, o filho apresentou AIDS. O menino não tem absolutamente nada a ver com a história. Deu para você entender? Nem toda doença e enfermidade é resultado de pecado que a pessoa tenha cometido. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se Deus fosse nos tratar e nos dar doença de acordo com o nosso pecado, me desculpa, eu não estaria aqui para pregar e nenhum de vocês estaria aqui para ouvir. Porque tem alguém aqui que é santo demais? Não. Todos nós aqui pecamos. Em diferentes áreas, mas todos nós aqui pecamos, erramos. E se Deus fosse nos tratar conforme o nosso pecado, aí eu tenho que me lembrar que Deus não me trata conforme o pecado, mas Deus me trata conforme a sua graça, conforme a sua misericórdia. Então, se eu estou vivo aqui, você também, se você está me ouvindo, eu estou podendo falar para você, é porque Deus é gracioso, misericordioso para conosco, e Ele não nos trata conforme os nossos pecados. É porque diante dos nossos pecados existe uma cruz, onde todo o escrito de dívida foi pregado lá, e tudo aquilo que estava contra nós foi pregado na cruz, e hoje não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. É por causa disso. Então, eu preciso sempre entender, cuidado com essa voz retributiva. Ah, mas você está pagando por aquilo que você fez. Cuidado. Tome muito cuidado com esse tipo de voz. Pessoas assim se esquecem de Deus. Pessoas assim banalizam e inutilizam a graça. Porque tudo depende então de você. Tudo depende de você. Deus não faz nada, só figuração. Porque você é o centro. Tudo depende de você, das suas decisões. Nada de Deus e nada da sua graça. Cuidado com isso. E por fim, existe a voz do penetra. Porque existe uma quarta pessoa ali que surge para falar, que é Eliú. Amigo de Jó? Não. Não é amigo de Jó. Conhecia Jó? Não. Era amigo dos amigos de Jó? Não. Quem ele é? Penetra. É o tipo de cara
que está sentado na mesa do bar, assim, e está aqui tomando a cervejinha, comendo um aperitivozinho, e na mesa do lado está o maior... E o cara não aguenta. E o cara sai da mesa assim e fala, me desculpa, mas eu posso dar o meu palpite? E as pessoas olham assim e falam, mas quem que é esse? Estavam os 4 sentados, Jó e os seus 3 amigos sentados, falando, conversando, e de repente aparece o Eliú, do nada. O Eliú aparece, fica ouvindo a conversa, ouvindo o que está acontecendo ali, presenciando tudo aquilo ali, e aí depois que todo mundo fala, ele fala assim, bom, eu não conheço você, não sou amigo de vocês, não conheço ninguém de vocês, mas eu posso dar o meu palpite? Posso falar um pouquinho aqui o que eu acho a respeito dessa história toda? Aí surge o Eliú. E o que o Eliú surge para falar? O Eliú surge para falar o seguinte, no capítulo 34, porque ele ocupa, se os outros ocuparam 9, são 9 discursos, esse daqui ocupa 6 capítulos, só ele, ocupa 6 capítulos do livro de Jó, dos 42 capítulos, ele ocupa 6, só ele. E o que Eliú fala? Vou pegar só do capítulo 34 e do 35. No 34 ele diz assim, neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. É assim que o cara começa a conversa. Olha que delícia. No verso 37 ele diz, Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Veja o capítulo 35 do verso 2. Ele diz o seguinte, Jó, você não tem o direito de dizer para Deus que você é inocente. No verso 8, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. No verso 21, você está sofrendo por causa da sua maldade. O cara não conhece Jó, não é amigo de Jó, nunca esteve com Jó, nunca conversou com Jó, nunca viveu com Jó, não sabe nada, mas é o cara que chega para dizer, epa, eu sei o que está acontecendo aqui, e eu vou dar a resposta para vocês. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? O Jó só anda com gente que não presta. Jó é um cara ruim. Jó é um cara péssimo. Jó é um pecador rebelde. Jó, são seus pecados. Está todo mundo sofrendo, sua esposa está sofrendo, seus filhos passaram por tudo isso. Por quê? Por seu pecado. Você é um pecador, é a sua maldade, você é mau. Em outras palavras, nós temos aqui um terceiro tipo de voz. Não? Porque Eliú é aquele que tem convicção de que só ele sabe o que está acontecendo com Jó. Vocês não sabem, vocês estão falando aí um monte de besteira, mas vocês não sabem, eu é que sei o que de fato está acontecendo aqui. Eu vou dizer para vocês a verdade, eu sou o dono da verdade, eu é que sei o que está acontecendo. Ele tinha resposta para tudo. Esse é o pensamento típico do racionalismo. Todas as coisas precisam de uma resposta, inclusive o sofrimento. A resposta para tudo. Tudo precisa ser analisado, raciocinado, testado, comprovado. Acontece que existem algumas coisas que nós nunca iremos compreender. Não tem explicação. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Existem coisas encobertas. Se uma mãe, por exemplo, perdesse um filho numa tragédia, filho adolescente, filho jovem, sei lá, flor da idade, perdesse o filho numa tragédia, o filho tudo bem, indo trabalhar, indo estudar, bonitinho, no seu carro, ou numa van, ou no ônibus, de repente vem um camarada bêbado, atravessa, bate, mata. Se a mãe, no velório, chegasse a mim e falasse, pastor, mas por quê? Por que o meu filho morreu? Por que isso aconteceu sobre a minha vida? Eu tenho resposta para isso? Ou alguém de nós teria resposta para isso? Talvez eu saiba a razão, o porquê aquilo aconteceu, no sentido de que o cara estava bêbado, o cara atravessou, furou o sinal, o cara bateu e veio a óbito. Mas por que o meu filho teve que morrer? Isso eu não tenho resposta, nem eu e nem você, porque existem coisas que estão encobertas. Não há resposta para tudo. Não há resposta. Muitas coisas nós vamos partir deste mundo sem resposta. Por que eu tive essa doença? Ou por que essa coisa aconteceu? Ou por que a minha empresa teve que falir? Muitas vezes eu não vou ter resposta.
Estava tudo indo muito bem. Por que isso me abateu? Isso veio sobre a minha casa, sobre a minha vida. Muitas vezes eu não vou ter resposta. As pessoas querem resposta para tudo, mas nem tudo possui resposta. E quando eu olho para a história de Jó, isso fica claro. Porque no capítulo 37, Deus começa a falar. 38, 39, 40, 41. Aí é o momento de Deus falar. Mas Deus só faz perguntas. Jó termina o seu livro. Tem a resposta porque ele passou por tudo isso? Não. Ele só termina o seu livro dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa eu sei, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada. Agora, por que tudo isso aconteceu na minha vida, eu não sei. Ele termina o livro sem saber o porquê. Nós sabemos, porque nós lemos a história. Mas Jó terminou a sua vida, talvez sem saber o porquê. Porque Deus não lhe deu resposta, ele não é obrigado a dar. E Deus não lhe deu resposta porque ele estava passando por tudo aquilo, ou porque ele teve que passar por tudo aquilo. Simplesmente não houve resposta. Por mais que haja propósito para todas as coisas que acontecem debaixo do sol, nem todos os propósitos nos são revelados. Nem todos. Cabe a nós descansar em Deus. Descansar na soberania de Deus. Cabe a nós compreender que todas as coisas, por mais que nós não entendamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Cabe a nós viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Por mais que eu não consiga satisfazer a minha curiosidade, por mais que eu não consiga satisfazer a minha razão, Deus é Deus e isso basta. Basta. Por que o meu filho teve que nascer com síndrome de Down? Não há resposta. Há resposta? Não, não há resposta. Mas nasceu? Nasceu. Mas Deus quis assim, Deus quis. E basta. Basta. Não há resposta, querido. Eu tive essa doença que eu tenho é genética. Por que eu tive essa doença? Porque Deus assim permitiu, Deus assim quis, e ponto. Mas não há o porquê, não há resposta, basta. Deus é Deus e basta. Não adianta você tentar confabular, imaginar, não, nem tudo tem resposta. Não tente agir pela razão, nem tudo. Deus permitiu, Deus quis, basta, Ele é Deus. Tem uma canção, nós não cantamos aqui, mas que diz: se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, Ele é Deus. E ponto. É assim que a gente tem que lidar. Mas eu gostaria tanto de saber. Então você vai morrer talvez querendo saber. Quem sabe lá no céu, se você lembrar, você pergunta. Mas basta. Portanto, em momentos de sofrimento, quando a gente está mais suscetível, frágil, cuidado com pessoas que se aproximam de você. Cuidado com pessoas, algumas inclusive até com boas intenções, mas cuidado com pessoas que se aproximam de você com palavras que ao invés de te ajudar, te atrapalham. Que ao invés de se aproximar de Deus, te afasta de Deus. Cuidado com essas vozes que acabam te afastando de Deus, que acabam te prejudicando, te atrapalhando. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de vozes nesses momentos, que a gente está muito frágil, muito suscetível, muito debilitado, e pessoas se aproximam, exatamente. Existem vozes, queridos, e essas vozes nós temos que selecionar. Existem vozes que nos impulsionam. Pessoas que dizem: nós vamos orar e Deus vai responder. Nós vamos orar e Deus vai abençoar. Nós vamos orar e Deus vai te sustentar. Você tem que ter fé, acreditar. Deus vai operar maravilhas na sua vida. Deus vai fazer milagres. Deus vai agir. Deus é poderoso. Deus é gracioso. Deus é grande. Deus é tremendo. Essas vozes a gente tem que se apropriar. Deus, Ele tem planos maravilhosos de bênção, de paz sobre a sua vida. Então vamos nos apropriar dessa palavra, vamos crer nessa palavra e vamos buscar a presença nessa direção. Deus permitiu isso na sua vida, mas Deus não permite coisas que a gente não possa suportar. Deus permite situações sobre as nossas vidas, mas Ele permite também força para que a gente possa passar. Então Deus é contigo, Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar. Essas vozes eu seleciono para mim. Mas aquelas vozes que vêm para atrapalhar a minha vida e a minha fé, essas vozes eu descarto. E eu preciso descartar. Chega! Pessoas que chegam para falar contra Deus e para questionar a minha fé, ou questionar quem é o meu Deus, chega! Eu não preciso de voz assim, não.
Eu não preciso de vozes triunfalistas. Eu não preciso das vozes que estão dizendo para mim, isso que está acontecendo é porque você fez alguma coisa lá atrás. Eu não preciso desse tipo de voz, que precisa lembrar o meu passado. Porque se alguma coisa eu fiz lá atrás, e se é passado, e se foi pecado, isso foi perdoado na cruz do Calvário e ponto. Não precisa ninguém lembrar disso daí. Acabou, e Deus não me trata assim. Eu não preciso desse tipo de voz. E eu não preciso de gente querendo trazer a razão, não. Porque nem tudo tem resposta. E eu tenho que acreditar naquilo que Deus é poderoso para fazer na minha vida, independente das circunstâncias que eu estou passando. Então, cuidado, meu querido, com as vozes que têm vindo sobre a sua vida. Cuidado. E eu termino essa mensagem perguntando para você, a quem você tem dado ouvidos? Conselhos insensatos? Vozes que fazem você se distanciar de Deus? Vozes que fazem você duvidar do caráter de Deus? Vozes que fazem você desconfiar do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça, do favor de Deus? Quais são as vozes? Vozes que dizem que você merece tudo isso mesmo? Vozes que declaram que Deus está sendo injusto com você? Vozes que exigem uma explicação a qualquer custo? Quais são as vozes que têm vindo sobre a sua vida? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quais são as vozes que têm vindo sobre você? O que é que tem vindo, cometido você? Pai, existem muitas vozes, quando nós estamos em dor e sofrimento, existem muitas vozes que vêm sobre nós. Existem pessoas que são enviadas da parte do Senhor. E eu creio, nós cremos nisso. Pessoas, ó Deus, que são bênção para as nossas vidas. Pessoas que trazem palavras de conforto, de consolo. Pessoas que trazem palavras que vêm do trono, que nos impulsionam, que nos levam mais alto, que nos levam para mais perto do Senhor. Vozes que realmente apresentam a graça, o favor, o seu amor, a sua misericórdia, o seu agir. Mas existem vozes contrárias, vozes que nos afastam, vozes que nos fazem questionar o seu amor, o seu caráter, a sua justiça, a sua bondade. Existem vozes que vêm exatamente para nos destruir. E nós precisamos, Senhor, ser seletivos. Jó se deparou com vozes dos todos os lados. Ele foi cercado, no momento de maior dor e sofrimento, ele foi cercado das piores pessoas. De uma esposa insensata, de amigos insensatos e até de alguém que ele nem conhecia, mas que entrou na conversa para dar o seu pitaco. E para falar exatamente aquilo que ele não precisava ouvir. Deus, que diante das nossas histórias de dor e sofrimento, que a gente seja seletivo, que as pessoas que a gente vai ouvir sejam pessoas que realmente nos aproximam do Senhor, que nos elevam, que nos fazem crescer, que nos fazem olhar para frente, mas com perspectiva, com expectativa, com fé. Que a gente, ó Deus, desvie tanto o olhar quanto os ouvidos dessas pessoas que se aproximam para trazer ainda mais tragédia e dor. Sejamos seletivos, Senhor. Que nós sejamos seletivos. Nos ensine a ser. Nos ensine a ouvir vozes corretas e a descartarmos aquelas que não têm nada a ver com o Senhor. Essa é a minha oração, a oração que eu faço aqui nessa noite. Seja com cada coração aqui. Talvez diante da pregação e daquilo que eu estou falando, talvez algumas pessoas aqui se lembraram de vozes, de situações, de pessoas que exatamente surgiram nos momentos mais difíceis, mas para fazer um desserviço, não para ajudar. Seja com cada vida aqui, seja com cada coração, e nos ensine a olharmos melhor para aquelas pessoas que estão nos cercando e a ouvirmos melhor
as pessoas que estão também falando ao nosso redor. E a gente seja seletivo naquilo que a gente precisa ser. Essa é a minha oração, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.